Boa noite, minha gente. Feliz Dia das Mães para você que, como eu, temos a graça e a responsabilidade da maternidade. No Repórter Canção Nova de hoje, vamos conhecer a realidade da adoção no Brasil. De um lado, são mais de 40 mil pretendentes na fila de adoção. Do outro, pouco mais de 5 mil crianças e adolescentes em abrigos, esperando para serem recebidos numa família e terem um lar. Afinal, por que essa conta não fecha? Vamos entender um pouco mais sobre o processo de adoção no país. Além disso, conheceremos histórias de famílias que se tornaram mais completas ao se abrirem a essa realidade. Filho não tem diferença. Filho é filho, ponto. A adoção é um ato de amor e amor não tem idade. Que não tem coisa mais linda e mais sincera do que o carinho de uma criança, né? Não tem. O amor não tem DNA. Toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar que garanta o seu desenvolvimento integral. Ter uma família é o sonho de muitas crianças que se encontram em abrigos espalhados por todo o mundo. Hoje, no Brasil, são mais de 40 mil crianças nessas condições. O encaminhamento dessas crianças para um abrigo acontece, na maioria das vezes, pela destituição do poder familiar. Ou seja, essa criança ela pode estar vivendo em alguma situação de risco dentro da sua própria casa. Ou também isso acontece por causa do falecimento de seus pais. E a prioridade de uma criança que está no acolhimento é sempre o retorno dela para a sua família de origem. Então, quando uma criança adentra no acolhimento, vão ser feitos estudos, é feita toda uma avaliação e um trabalho com a família de origem dela que avalie a possibilidade dela retornar para a sua família de origem. Uma vez constatado judicialmente que não foi possível o retorno daquela criança para a sua família de origem, é nesse momento, então, que se começa a possibilidade de encaminhamento dela para a adoção. Das crianças abrigadas hoje no Brasil, pouco mais de 5 mil estão disponíveis para adoção, enquanto no Cadastro Nacional de Adoção tem mais de 42 mil pretendentes. Casados há 8 anos, Bruna e Eric sempre sonharam com uma casa cheia de filhos. O tempo foi passando e os dois foram vendo esse sonho ficar cada vez mais distante. Olha, eu sempre quis adotar. Desde pequena era o meu sonho a adoção. E a gente se casou, os filhos biológicos não vieram, então foi surgindo aquele sonho de criança novamente. Primeiro no meu coração e depois, como uma confirmação, no coração dele também. Quando a gente casou, a Bruna sempre falava, né? Mesmo a gente sem saber do que iria acontecer. E no início eu não fui aberto à adoção, não. E aí, aos poucos, com as orações da Bruna, a Bruna rezando, sem eu saber, que isso veio forte no meu coração e eu mesmo cheguei para ela e nós decidimos juntos. Os pretendentes à adoção devem seguir alguns passos. Procure a vara de infância e juventude do seu município e saiba quais documentos deve começar a juntar. A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos. Será preciso fazer uma petição preparada por um defensor público ou advogado particular para dar início ao processo de inscrição para a adoção. Fazer o curso de preparação psicossocial e jurídica para adoção é obrigatório. O curso tem duração de aproximadamente 2 meses. Após comprovada a participação no curso, o candidato é submetido à avaliação psicossocial com entrevistas e visita domiciliar feitas pela equipe técnica interprofissional. Durante a entrevista técnica, o pretendente descreverá o perfil da criança desejada. É possível escolher o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos, etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado.
A partir do laudo da equipe técnica da vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dará sua sentença. Com o seu pedido acolhido, seu nome será inserido nos cadastros, válidos por 2 anos em território nacional. Depois de aprovado, seu nome estará automaticamente na fila de adoção e aguardará até aparecer uma criança com perfil compatível. Ao encontrar uma criança com um perfil compatível e depois de passar por um estágio de convivência, os pretendentes passam a ter a guarda provisória da criança até o encerramento do processo. O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. E para a habilitação, o que precisa? O que eles perguntaram? Como que eles acompanharam, fizeram esse processo com vocês? Então, depois que você dá a entrada no processo, eles marcam um curso. E a gente fez 2 cursos, né, amor? 2 ou 3? Acho que foram 2 cursos. 2. Eles marcaram entrevista com psicólogo, assistente social, veio um oficial de justiça aqui em casa. Então, o processo é bem longo. E esse processo durou 1 ano e 3 meses, desde a entrada até a habilitação. Né? A gente foi habilitado em janeiro de 2018. Né? Agora faz 1 ano que a gente está na fila. Qual que é o papel do psicólogo nesse processo de adoção? Ele tem autonomia para delimitar o perfil de criança que determinada pessoa quer adotar? Eles vão estar habilitados a trabalhar lado a lado com o juiz e o assistente social para, sim, declinar a favor do melhor benefício para o adotado. Então, esse psicólogo ele vai estar tendo uma escuta junto a quem vai estar adotando e, principalmente, a quem vai estar sendo adotado. Para quê? Para fazer uma opção de melhor ganho para ambos e mais tirar também os danos que possa vir. E esse psicólogo, a gente tem que lembrar sempre, ele vai fazer todo o acompanhamento, tanto da criança quanto do casal, e emitindo os laudos, até mesmo para que o juiz fique ciente de todo o processo. E o juiz, avaliando esses laudos, vai sim tomando as melhores decisões e compreendendo mais sobre esse estado de adoção. Que todo passo é dado conforme vai sendo criados os vínculos. E o psicólogo é esse que vai facilitar, ajudar e criar vínculos entre o adotado e o que está a fim está querendo, proposto a adotar alguém. E hoje, nesse processo de espera, vocês viveram tranquilamente essa espera ou houve momentos de desesperança, a demora, porque demora, né? Como que vocês viveram? Olha, eu falo que foi um caminho longo e eu falo que foi Nossa Senhora que me ajudou a entregar tudo, todos os sonhos, todos os projetos nas mãos de Deus, porque não é fácil. A gente sempre foi apaixonado por crianças, sempre, tanto eu como ele, né? A gente sempre quis a casa cheia. E assim, e hoje a gente se vê com 8 anos de casados e hoje aqui em casa somos nós 2. A Bruna fala que eu fico valendo por 10. É que enche a casa mesmo. Com certeza. Mas eu falo, Deus sonha sempre algo muito maior. Só que esse processo não foi fácil. Por quê? A gente começou a fazer os exames, não descobria nada, nem em mim, nem nele. Até hoje a gente não sabe. Então, não foi fácil. A gente chorou muito. Muitas vezes a gente ficava em dúvida, assim, tentando entender mesmo por que a gente estava passando por isso. O que Deus queria nos mostrar com isso? E hoje a gente entende que Deus tinha um plano muito maior. Por quê? Nesse processo de espera, surgiu o canal no YouTube, que é um meio de evangelização. Olá, vocês estão no canal da Bruna Gutstein. Quer saber o que nós vamos falar no dia de hoje? Vem pra cá. Não, é isso não. Vestirás uma roupa justa o suficiente para mostrar que você é uma mulher e larga o suficiente para mostrar que você é uma dama. Que é a continuação do Diário de Gravidez do Coração. Você quer saber o que está acontecendo, como que está o nosso coração, como que está sendo essa espera? Vem com a gente. E eles querem que eu fale também? Sim, claro. Eu vou falar um pouquinho só. Tá bom. Então tá bom. Vem com nós. Aí, lindo. Tá
Pode beijar? Pode, né? Na frente, assim? Pode. Não pode, não. Pode sim. Não pode, não. Pode. Meu amor. Então, surgiram tantas coisas, Deus foi nos dando tantos filhos, Verdade. né? Que hoje em dia a gente já se sente muito pai e mãe, não é, amor? É importante a gente falar, em nenhum desses momentos a gente murmurou, a gente questionou Deus, a gente falou, por que nós não, né? Pelo contrário. E a gente sempre acompanhou, né, a vida de Ana. Ana, ela teve 3 atitudes quando Deus mandar o Samuel para ela. Ela não desistiu dos seus sonhos, ela continuou persistindo e esperando em Deus o que Deus tinha como plano para a vida dela, e ela seguiu acreditando que Deus iria fazer algo maior ainda do que ela tinha pedido. Então isso vai nos confortando, vai nos fortalecendo na fé, e como matrimônio, como casal. Ter uma família passou a ser o desejo do coração do Willans, depois de ter passado por diversos abrigos em Recife, onde morava. Aí primeiro foi minha mãe, depois meu pai e minha avó. Aí hoje só não tô sozinho porque eu tenho Deus e lá expondo a vida que tá me acolhendo hoje. Na primeira vez em que foi abrigado, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Não, uns 12 para 11 anos. E quais os sonhos o maior sonho que você trazia naquela época? Na verdade, nos primeiros que eu passei, eu não tinha sonho nenhum, né? Eu fui começar a sonhar, a ter uma família no último abrigo que eu passei, né? E você já tinha quantos anos? Nesse que eu cheguei, quando eu comecei a ter um sonho de querer ter uma família, foi quando eu tinha perdido todos os meus parentes, né? E eu já estava com uns 15, 16 anos. E aí foi plantada a ideia de eu ser cadastrado no CNA, né? Cadastro Nacional de Adoção. E a partir desse momento que a técnica perguntou para mim, eu fui amadurecendo a ideia de ter uma família. E aí eu já comecei a sonhar, não, agora eu vou querer ter uma família. E daí para frente foi só vontade mesmo. E para as crianças que estão nos abrigos, é dado qual tipo de acompanhamento que elas recebem? Existe acompanhamento psicológico? Como que acontece o acompanhamento até mesmo do seu processo judicial? Qual é a estrutura que ela recebe quando ela chega até um abrigo? Por definição do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, também do Conselho Nacional de Assistência Social, existem alguns parâmetros que são exigidos para o funcionamento do serviço de acolhimento. E entre esses parâmetros está a existência de uma equipe técnica. Então, todos os abrigos, né, todos os serviços de acolhimento têm que ter um psicólogo, um assistente social, que é o responsável por acompanhar aquelas crianças e adolescentes acolhidos, por também trabalhar a situação daquela criança em relação à sua família, né? Mas, além disso, a criança que está acolhida, ela vai se valer de todos os outros serviços públicos previstos, né, existentes no município. Então, ela também vai se valer dos serviços de saúde mental, de educação, né? Então, todos aqueles serviços têm que estar disponíveis para ela. Enquanto ela está no abrigo, quem que tem a tutela daquela criança? É o Estado? A guarda da criança, ela fica para o coordenador do abrigo, né? Isso é uma previsão do estatuto. O presidente ou o coordenador vão receber a guarda. Entendi. E aí ele que é responsável de matricular essa criança na escola mais próxima, de fazer seu cadastro no SUS, tudo isso? Isso, exatamente. O Willans foi adotado aos 18 anos. Uma campanha de incentivo à adoção tardia promovida pelo Esporte Clube Recife fez possível o encontro do menino de Pernambuco com a nova família mineira. Então, a primeira vez que vocês viram o Willans foi pela televisão? Na verdade, foi pelo grupo de apoio à adoção, né? Através do grupo virtual, que foi postado o vídeo da campanha. E aí foi assim que eu tive acesso a primeira vez que eu o vi. E quando você viu ele, como é que foi? Eu já o reconheci como filho. Falou, é esse que eu quero adotar. É esse que é o meu filho. É esse o sentimento que eu tive na hora, né? Encontrei o meu filho. A criança, ela também vai ser ouvida durante esse processo de adoção.
né, respeitada o grau de maturidade dela, né, as possibilidades que ela vai ter, mas ela também tem essa possibilidade de dizer em juízo se ela vai ser ouvida, inclusive, né, durante os estudos sociais que vão ser feitos, ela vai ser ouvida para informar se ela tem ou não o desejo, se ela quer ou não ser adotada por aquela família, né, desde que ela tenha condições de expressar isso. No próximo bloco, vamos conhecer famílias que esperam por esses filhos e lutam por essa conquista. Estamos de volta e para entender um pouco mais dessa realidade da adoção. Garantir a lei que assegura toda criança e adolescente o direito do convívio familiar é um desafio. Por isso, a importância das campanhas de adoção que são promovidas em diversos lugares do país. Ajudam a despertar as pessoas e a realizar o sonho de muitas crianças e adolescentes que esperam por uma família. O processo, a habilitação, a espera. Como aqueles que sonham com seus filhos podem viver bem esse tempo? É o que veremos agora. Embora existam mais pretendentes do que crianças para serem adotadas, os abrigos ainda continuam cheios. Isso acontece porque, ao se dar início ao processo de adoção, o pretendente escolhe o perfil da criança que ele quer adotar. Cor, idade, sexo, se aceitam irmãos ou não, condições de saúde da criança, são especificações que tornam mais difícil a adoção de boa parte das crianças que hoje estão em abrigos. Embora haja um número muito grande de pretendentes à adoção, o perfil da grande maioria dos pretendentes, ele não está de acordo com o perfil das crianças e dos adolescentes que estão aptos à adoção. Então, esse casamento ele não está acontecendo da forma como poderia acontecer, né? É por isso que campanhas de estímulo à adoção tardia, né? Campanha de estímulos à adoção interracial, de crianças com deficiência, né? De grupos de irmãos. Daí a importância de campanhas, né? E do estímulo a esse tipo de adoções, até para favorecer que um número maior de crianças sejam adotadas. Ingrid e Douglas estavam na lista de espera há um ano quando conheceram a história de Helena, uma criança especial portadora de microcefalia, um distúrbio neurológico que impede o desenvolvimento completo da criança. Nós vamos conhecer a história dessa família que se abriu à adoção especial. Eles são do Paraná e por isso nós vamos conversar por vídeo. Ingrid, seja bem-vinda. Oi, Jane, tudo bem? Muito obrigada, viu? Ingrid, antes de vocês adotarem a Helena, vocês já tinham filhos biológicos? Sim, tinha 2 filhos biológicos. E por que vocês ainda quiseram adotar mais uma criança? A adoção sempre fez parte da minha vida, né? Eu tenho um irmão adotivo, que hoje é meu irmão caçula, hoje já está com 32 anos. E eu sempre sonhei em adotar. A primeira vez que eu falei sobre adoção com a minha mãe e disse que eu iria adotar, eu tinha 9 anos. E o perfil que vocês escolheram, era de uma criança especial ou não? Não, inicialmente nosso perfil era como o da maioria, de 90% dos casais que estão na fila. Era uma criança até 3 anos saudável. Mas depois você acaba vendo a realidade e vendo que as crianças que estão nos abrigos não enquadram nesse perfil. E por isso a conta não fecha, né? Porque tem mais de 8.000 crianças que já estão para adoção e tem mais de 40.000 casais habilitados. E daí você fala, mas por que, se tem tanto casal habilitado, por que ainda tem 8.000 crianças lá que já estão para adoção e não são adotadas? A culpa é da burocracia? Não, a culpa não é da burocracia, é o perfil, entendeu? A gente colocou o perfil até 11 meses, porque a gente queria passar por essa experiência de trocar fralda, de ter um bebezinho em casa, né? Porque como a gente não tem filho ainda, a gente quer passar por isso. Então a gente escolheu esse perfil primeiro, que vai ser o primeiro, né, amor? Porque a gente tem que ficar sem dormir de noite. Né? Isso, acordar de madrugada, nem chorando, a gente quer passar por isso. E quem sabe depois a gente não adote
né? Crianças maiores, a gente não sabe, mas a gente quer a casa cheia. E pode ser também que venham 2 aí. Isso, a gente colocou que nós aceitamos gêmeos também, né? Vai que vem 2, né? Daí, trigêmeos também nós O que aceitamos. vai ser trocar fralda? Doutora, com relação a grupo de irmãos, existe alguma orientação no ECA, existe alguma coisa prevista em lei que indique a necessidade de adoção de todo aquele grupo? Como que isso acontece? Sim, o Estatuto da Criança, ele prevê que os irmãos devem ser adotados, que os irmãos devem ser acolhidos inicialmente em serviços de acolhimento, né, sem desmembramento desse grupo, e que eles devem ser adotados em conjunto também. Já que houve esse rompimento dos vínculos entre a família e as crianças, se dá preferência, a lei dá preferência que esse vínculo entre os irmãos seja mantido. Além da vontade de ser mãe, o que mais que motivou você a querer adotar? Essa questão da adoção é muito comentada hoje em dia, né? E diferente do que muita gente acha que adoção é caridade, não é. Adoção é você querer ser mãe, é o que motiva, é esse desejo de querer ser mãe, de maternar. Então, mais do que caridade, não é caridade, é um amor que vai além, é o desejo de ser mãe. E muitas pessoas também colocam a adoção como um plano B. E a adoção, ela é um plano de Deus, né? E isso é que a gente segue na nossa vida. Desde muito nova, né, eu sempre tive o desejo da adoção e sempre pensei em adotar um adolescente. Então, esse desejo já vem de longa data. E o senhor também, Cláudio? Eu, na minha família, né, nós temos vários casos de adoção que deram certo. Eu sempre tive vontade de ter uma família grande, né, seja com filhos biológicos, seja também adotivos. Então, quando eu conheci a Viviane, quando nós começamos a namorar, nós já começamos a falar sobre isso. Quando um casal chega para adoção, a motivação é levada em conta na hora de se ter um processo aberto ou não? Elas estão querendo um lar, elas querem afeto, elas querem amor. Então, adotar para tirar o outro de uma situação talvez de estar passando fome ou porque uma criança foi abandonada, não é. Isso é um assistencialismo que já é dado. A adoção é muito mais além. A adoção é o amar acima do que as necessidades daquela criança, que são necessidades básicas que já são supridas. Ela quer aquele engajamento, ela quer um lar. Ela quer alguém para chamar de pai, de mãe, para chamar de seu. E, ao mesmo tempo, ela precisa desse também, que o chama de filho. Então, a adoção é levada em conta a partir do amor, não a partir da caridade. A caridade vai existir a qualquer momento. Você pode ajudar uma criança em abrigo sem precisar adotá-la, apenas apadrinhando. E é bonito também, mas a realidade do adotar é séria, é algo de família, é algo que tem que ser levado com o coração à frente. É um amor incondicional. Luciane tinha 22 anos quando Cristina chegou. Ela e toda a família puderam experimentar a alegria da chegada de uma criança em casa. Lu, quantos anos você tinha quando a Cris foi morar com vocês? Eu tinha 22 anos. E no início, com a adaptação, porque vocês já eram todos adultos, e chegar uma criança, como é que foi tudo isso? Não sei nem te contar como é que foi, foi muito bom. Nós já éramos todas adultas, já todo mundo já estava estudando, faculdade, começando a trabalhar. E ela veio com 1 ano e meio, né? Que ela veio, começou a ficar lá em casa. E aquele barulho de criança mesmo, né? Televisão ligada de dia, brincadeira, correr, né? Correndo o dia inteiro dentro de casa. Então, assim, a primeira coisa que a gente chegava em casa e procurava era ela. Cadê a Cristina? Era a alegria da casa. Alegria da casa, foi. Como que foi a decisão para adotar a Cristina? Minha irmã morava na Serra e ela tinha uma garagem vazia que dava para a rua. E eu inventei de botar lá um negócio para poder fazer conserto de roupa, para encher meu tempo, sabe? Quando eu cheguei lá um dia de manhã, ela me chamou no quarto e veio, vem cá para você ver uma coisa. E me mostrou a criança, né, uma menina desnutrida, sabe, assim, que aparentava ter assim 1 aninho, mas nem sentava direito. E ela falou assim, aí me contou a história que a mulher tinha levado lá no plantão dela, criança, que a mãe tinha abandonado, deixado com ela, mas que sumiu, não apareceu, o pai também.
e que ela não podia ficar com a criança. Um dia a menina estava meio gripada, sabe? E esse dia a minha irmã estava plantando de noite, e eu levei ela para dormir lá em casa. Ela dormiu entre eu e meu marido, sabe? Meu marido estava relutante, não queria saber de menino de jeito nenhum, sabe? Mas aí, de dia eu voltei com a menina para a casa dela, e nessa noite ela dormiu com a minha irmã, e a minha irmã levou ela para a FEBEM, sabe? E quando eu cheguei no dia seguinte, falei, cadê a menina? Ah, eu entreguei para a FEBEM, porque eu não posso, ela não me deixou dormir essa noite, eu tenho que dar plantão, não sei o quê. E eu fiquei meio desesperada, parecia que era minha filha. Aí eu fui na FEBEM, sabe, ver a menina lá, sabe? Aí eles falaram comigo que eu podia visitá-la, sabe, tudo, mas que se eu quisesse ficar com a menina, que eu tinha que adotar. Né? Aí eu falei com meu marido, ele falou, de jeito nenhum, nossas filhas estão criadas, a gente já criou, nós podemos viajar agora, não quero saber de menino de jeito nenhum. Mas houve a pressão, as meninas quiseram também, sabe? Aí nós pressionamos muito e ele acabou cedendo, sabe? Meu marido acabou concordando com a adoção, sabe? E a gente adotou, sabe? As mulheres, quando engravidam, faz toda aquela preparação e fica imaginando tirando foto com a barriga de 1 mês. Mas a barriga vai crescendo, ela vai se preparando e, ao mesmo tempo, ela vai preparando já a história da criança, né? E na adoção, como é que essa mulher, esse casal, eles podem se preparar para receber o filho, apesar de que eles não têm controle nenhum do tempo que isso vai demorar? Como fazer? Ela também vai delimitando todo o processo dessa gestação. Como uma gestante normal biológica faz, ela acompanha aquele cronograma. Então, esse cronograma também é acompanhado. Essa gestante de coração, que a gente fala, essa gestação para adoção, ela também passa por esse motivador. Então, fazer um diário é construir, olha, nossa, nós tivemos já uma resposta da justiça, nós tivemos o nosso primeiro encontro, olha, nós estamos idealizando um perfil, nós já construímos. Isso tudo vai alimentando essa gestação, que, por sinal, ela vai sendo afeto. Ela vai criando vínculos. Quanto mais vínculos gestacionais da adoção tiver, mais essa adoção vai ser uma adoção concreta, não uma distante, naquela que a criança vai chegar do nada. Não, ela tem que ter esse lugar. Essa gestação da foto, ela pode ser direcionada dentro de um diário, que vai dar garantias afetivas a quem busca, sim, um novo morador para aquela casa, né? Eu vejo, né, nos seus vídeos no YouTube, essa expectativa. Vocês têm uma parte lá só para falar dessa questão da adoção. É o diário né? de gravidez. O diário de gravidez. E como que é isso, gente? Porque não é fisicamente. Não. Né? Ninguém está vendo sua barriga crescer, ninguém está vendo nada fisicamente, mas é aqui dentro. Você está gestando no coração. A gente vai amadurecendo, não sei. A gente vai, o amor vai crescendo tanto de uma forma que eu falo que é uma coisa espiritual também. A gente que tem fé, a gente sabe que é uma mudança que vai acontecendo espiritualmente também, porque a gente reza pelos nossos filhos desde já, porque a gente sabe que é uma realidade difícil, então a gente vem pedindo para Nossa Senhora cuidar, seja onde for, dentro da barriga, na gestação, curando de todos os traumas. Então, assim, eu falo que a gente vive uma coisa muito espiritual. Isso a gente vem crescendo em busca da santidade, porque o nosso foco é o céu. Então, eu sempre falo com o Eric, o que adianta a gente ter 10 filhos, mas se todos eles perderem a alma, e se a gente perder a alma, do que adianta, né? E essa expectativa, então, como é que está o coração do papai e da mamãe? Porque a qualquer momento eles podem chegar. Uhum. A gente já fez algumas mudanças no quartinho, né? A gente já comprou algumas coisas, então já tá assim, a gente já tá esperando. Tem muitas coisas guardadas na casa da minha mãe, já tem bercinho guardado lá, aqueles portáteis, tem muita coisa já, porque de uma hora para outra, o telefone pode tocar agora, por exemplo, os filhos chegaram, a gente vai lá buscar. Então, assim, é uma coisa meio correria, assim. Sim. Mas isso é muito gostoso, né? A gente tem vivido isso com muita alegria, assim, esperando em Deus, porque eu falo, quem espera em Deus jamais se frustra. Deus sempre tem algo melhor para nós. Então, eu falo que Deus é maravilhoso. Ele se mostra em cada detalhe da nossa vida e Ele tem cuidado de tudo. Muitas vezes não é fácil, porque a gente quer muito isso, muito, Deus sabe. Mas, na hora certa, eles vão chegar e vai ser maravilhoso. Vão chegar. E o mais importante também é o carinho que a gente recebe, né? De muitas pessoas que às vezes nem conhecem a gente, nunca viram a gente, mas através desse canal
da Bruna, né, que a gente sentiu muito mais à vontade depois que a gente expôs isso para as pessoas, a gente ficou muito mais tranquilo, porque através disso a gente pode também estar ajudando outras pessoas, como vem ajudando, muitas pessoas mandam mensagens, pedem opinião, ajuda, dessa dificuldade, dessa esperança, né, dessa expectativa, né, da gente, qualquer hora pode o telefone tocar para a gente, né? Então as pessoas têm um carinho muito grande. E quando que foi que surgiu essa oportunidade de adotar a Helena? Como que foi a reação de vocês, a sua família? Vocês entrarem em comum acordo? Teve alguma dificuldade? Olha, inicialmente, assim, quando a gente viu a busca ativa da Helena, que a Helena foi para uma busca ativa, porque estava num quadro muito debilitado, a gente conversou sobre o assunto e resolvemos ir conhecer. Chegando lá, foi muito assustador, porque quando você se dá assim de frente com a realidade e vê o estado da criança, você sai assim muito abalado, né? E a gente saiu de lá muito abalado, vendo a situação de saúde dela, um medo tremendo dela não sobreviver, porque os médicos deram 30 dias de vida para ela. Qual que é o problema de saúde dela? Ela tem microcefalia e paralisia cerebral severa. Ela tem apenas 7% do cérebro. Mesmo assim, ela é linda e perfeita. Linda e perfeita. Eu sou meio coruja mesmo. Que experiência bacana. Mas, Ingrid, e como que foi quando vocês viram a Helena pela primeira vez? Foi muito emocionante. Ela virava os olhos o tempo todo para cima. Ela tinha muita dificuldade de respirar, então ela tinha dificuldade de foco também. Mas o engraçado é que ela dava um jeito de querer olhar para a gente, assim, foi muito lindo, foi muito emocionante mesmo. E daí, quando nós decidimos ir buscá-la, ela estava internada e acabamos ficando com ela internada quase um mês ainda, para depois trazê-la para casa. Mas a gente optou por deixar ela lá e para que ela conseguisse restabelecer a saúde dela na UTI, para depois vir para casa. O que leva uma família a adotar uma criança que ela sabe que não vai ser dentro da normalidade que ela vai crescer? Primeiramente, esse amor. Ela sabe de toda a estrutura que ela vai ter que modificar na vida dela. Ela sabe dos preconceitos que existem por trás, que a gente não pode negar, que são vários, dos limites impostos pela sociedade, de uma escola especial, de políticas públicas que são totalmente distantes disso. E o que leva essa família a fazer esse tipo de ato de adoção é totalmente um amor e aquele cuidado que ela tem para com essa criança. Esse cuidado, quando a gente fala, ele foge daquele cuidado de deixar a criança brincar sozinha, né? Sim. Ela quer viver aquela criança, ela quer viver o passo a passo, ela quer viver aquele desenvolvimento, mesmo que lentamente, ou até mesmo ela sabe que vai ser pouco, quase nada aos olhos dela, mas ela vê com amor. Ela vê como aquele cuidado que um pai tem por um filho biológico que, durante o processo de gestação, descobriu que ele haveria uma limitação, né? Então, esse pai também vê isso. E é gostoso quando a gente encontra pessoas que têm esse amor, porque ela não põe aquele lugar do que eu estou fazendo por favor, eu estou fazendo por carência, não. Ela está fazendo porque ela quer. Por amor, por né? amor, é um amor tão gostoso, genuíno, que a criança vai sorrindo para eles, vão sorrindo para a criança, quebra todo aquele preconceito de que as pessoas colocam nesse tipo de adoção e se torna uma adoção legítima, também uma adoção totalmente linda de se ver. A seguir, mais experiências de quem se abriu à adoção e testemunham ao tocar nessa realidade que os desafios podem ser superados pelo amor. A igreja está atenta a todas as realidades, de maneira especial quando se refere à família e aos filhos de Deus. Na encíclica Evangelium Vitae, São João Paulo II nos ensina que o verdadeiro amor paterno e materno sabe ir além dos laços de carne e de sangue. Se abrir à adoção é fazer essa experiência de tocar na realidade de que os desafios podem ser superados pelo amor.
Adotar é um ato de amor que oferece uma família a quem não a tem. Aqueles que assumem o desafio de adotar e acolhem pessoas de maneira incondicional e gratuita tornam-se mediação do amor de Deus. Quanto tempo que vocês ficaram nesta espera e como foi essa espera? A partir do momento que a gente foi habilitado, nós ficamos 1 ano e meio, mais ou menos, na fila. E se fôssemos esperar o perfil que a gente queria, iríamos ficar mais 5 a 10 anos, talvez, não se sabe. É uma fila bem longa. Mas como nós abrimos nosso coração para adoção especial, aí foi rápido, né? Então, acabou sendo 1 ano e meio. E a adaptação desta família? Porque vocês tiveram que ter uma mudança total de vida. Como que foi essa adaptação? Foi totalmente tranquila, até que quando você pensa assim, meu Deus, chegou uma criança especial na família, né? Virou a família de cabeça para baixo. Não, sabe aquele momento de quando você está grávida e você chega da maternidade? A sensação é exatamente essa, que você estava na maternidade e chegou com seu bebê em casa. É igual, não tem diferença nenhuma, é só alegria. E quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Vendo o sofrimento dela, né? Toda a luta para viver, como que vocês lidaram com tudo isso? A adaptação das coisas, vamos dizer assim, materiais, né? Aí a gente teve que adaptar a cama, a gente teve que fazer a adaptação para a cadeira de rodas. Apesar dela ter chegado com 1 ano e meio, a gente já teve que providenciar uma reforma na casa, porque a gente já sabia que ela ia ser cadeirante. Então, tudo isso, essas adaptações foram um pouco demoradas. E, é claro, até você entrar nesse ritmo é um pouco complicado, é normal, né? Mas, enfim, não é nada que você não se acostume rapidamente. E quando vocês resolveram adotar, qual que foi a motivação para o perfil que vocês escolheram? Porque normalmente é mais difícil a adoção tardia, né? O que motivou vocês a adotar essa idade? Então, sempre quando me fazem essa pergunta, eu sempre respondo que não tem uma explicação lógica. É uma coisa que vem de dentro, sabe? É uma coisa que vem assim da alma. Eu sempre tive o desejo de adotar um adolescente. Então, não tem uma resposta assim racional para isso, né? É um desejo que eu sempre tive, né? E aí, graças a Deus, o meu filho veio para mim adolescente. E como que foi o contato de vocês? Porque vocês aqui em Belo Horizonte Sim. E ele lá em Pernambuco. Isso. Como é que foi para se dar esse encontro? Então, primeiro nós participamos de todo o processo, né, de habilitação. Depois o juiz autorizou uma aproximação virtual. E depois dessa aproximação virtual, que durou 10 dias, foi marcada uma audiência. E aí nós fomos ter o período de convivência presencial, que também durou 10 dias. E logo depois teve a audiência e ele já voltou para casa. E como que foi esse convívio nos primeiros dias? Para mim foi super normal. Eu sempre falo com eles, eu brinco, falo que eu estava lá de férias em Pernambuco. E aí eles foram lá me buscar. Ficaram sentindo minha falta, foram lá me buscar, porque foi super normal. Na primeira vez que a gente se encontrou no aeroporto, né, para mim foi o dia mais marcante da minha vida. E ela me deu um abraço de meia hora, eu nunca vi isso na vida. Ela não deu espaço para meu pai me abraçar. E começaram a chorar, o pessoal no aeroporto sem entender o que estava acontecendo. E aí a gente passou 10 dias numa casa lá, que a técnica do abrigo emprestou pra gente. E foi super normal, a gente passou por várias dificuldades lá, né? Pegamos uma chuva que não choveu em 20 anos, choveu em um dia, em uma semana. A gente conviveu na mesma casa, dormi tranquilo, a gente almoçou tranquilo. Então, para mim, foi super normal. E quais eram os sentimentos que vinham dentro de você quando você viu esses dois? Falei, cara, é minha mãe e é meu pai. Como que foi dentro de você? Então, para mim, eu tirei todo o peso que tinha dentro de mim, né? E a partir do momento que eu comecei a ficar com eles, que eu encontrei eles no aeroporto, eu desabafei, fiquei mais tranquilo, fiquei leve. Porque a partir daquele momento ali eu sabia que minha vida ia mudar, né? Que agora eu teria uma família para poder me acompanhar até hoje.
E o sentimento era de felicidade, de muita felicidade naquela hora. Aí, beleza, chegou aqui em Belo Horizonte, nova casa, né? Uma nova família e tudo se faz novo, né? Porque começa tudo de novo, né? Sim. E como que foi esse processo de adaptação de vocês? Então, como ele falou, foi bem tranquilo, né? A impressão que a gente tem é que ele já nasceu aqui desde de bebê, né? Então, ele chegou, já reconheceu a casa como seu verdadeiro lar, né? E foi bem tranquila a adaptação, né? A gente procurou atender assim as demandas principais dele para que ele não sentisse tanta diferença cultural, né? E a gente deu prioridade também a fortalecer o vínculo, que já existia no tempo da convivência, mas a fortalecer o vínculo, né, com a família e deixar ele o mais à vontade possível, né, para que ele se adaptasse o mais rápido também, Assim, né? no começo eu sofri um pouco com frio, porque lá é muito quente, E eu cheguei aqui no mês de maio de 2016, né? E estava muito frio mesmo. No dia em que a gente chegou lá no aeroporto, que a gente saiu, eu perguntei se tinha ar-condicionado fora do aeroporto, porque estava muito frio. Mas em questão de comida, eu não sofri, que eu como qualquer coisa, não tem cerimônia, eu como mesmo. Em questão de amizade, eu me adaptei muito rápido, porque eu jogo futebol, sou louco futebol. Eu jogo futebol aqui, jogo outro ali, disputo campeonato, e eu vou fazendo amizades. Nas escolas também que eu estudei. Fiz amizade muito rápido, no trabalho também. A família me acolheu muito bem. Então, assim, eu não sofri com adaptação aqui, foi mais em relação ao clima mesmo. E aí, no primeiro dia que eu cheguei, eu subi logo, fui logo para minha cama, para o meu quarto, dormir tranquilo. E você sempre se sentiu filha mesmo nessa família? Sim, desde pequena. Como eu tinha falado, quando eu descobri, né, que eu era filha adotiva, para mim não foi um baque, tipo assim, não tinha uma, tanto que quando me falaram, você é filha adotiva, para mim eu fiquei assim, o que é ser filha adotiva? Porque não tinha diferença. Eu fui criada, até eu falo, brinco muito com minhas amigas, numa redoma de vidro. Eu acho que minha mãe, quando ela já tinha 50 anos, quando ela me adotou, ela ficava com medo, sabe? Tipo assim, de fazer alguma coisa errada. Então, eu fui criada com um amor, assim, a vida inteira, extraordinário, eu falo, sabe? Porque muito amor, muito carinho, tudo junto. Foi muito, sempre teve muito amor. Então, isso aí eu não sei nem explicar direito, porque sempre foi muito amor, sabe? Muito carinho, fui criada com tudo que minhas irmãs tiveram, apesar da diferença e tudo, na medida do possível, das condições que meu pai tinha, me deu tudo. A vida inteira eu sempre tive tudo. Até fui mimada demais, eu falo que eu sempre fui muito mimada, sempre tive tudo. E você teve algum desafio por ser filha adotiva em relação à sociedade? Sofreu algum preconceito? Olha, por ser filha adotiva, eu acho que não. Mas como foi 35 anos atrás, a diferença cultural, né, dos lugares que eu frequentava, como assim, eu estudei em colégios particulares, que quando eu estudei, por exemplo, eu era a única morena, né, negra da sala e tudo, então eu sofri muito preconceito em questão da cor, mas não pelo fato de ser adotiva, isso aí é um preconceito que eu acho que qualquer criança passaria, independente de ser ou não adotiva, sabe? Então, os meios que a gente frequentava eram de crianças de cores mais claras, né, que a gente fala, então eu passei muito preconceito em questão disso, mas da adoção não. As pessoas têm muita curiosidade, né? Aí a pessoa sempre pensa assim, você não importa de falar, você tem vergonha? Eu não tenho nenhuma, nunca tive, sabe? Porque para mim, eu falo que ter sido adotada foi minha salvação. Então, assim, é só coisas boas. Eu não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário. Como seria, Ingrid, a vida de vocês sem a Helena? Ai, não consigo imaginar mais. Não consigo imaginar, porque na verdade é a mesma coisa se você perguntar para mim como que seria a minha vida sem os outros 2 filhos que eu também já tenho, porque na verdade ela é mais uma filha, né? E depois que você se torna mãe, você não imagina a sua vida sem o filho. Eu não consigo imaginar a minha vida sem nenhum dos meus 3 filhos. Não, é impossível. Você sabendo que a Helena tem uma previsão de vida menor, como que você se prepara para isso? Olha, é muito difícil falar sobre esse assunto. Não tem como nenhum pai, nenhuma mãe falar sobre um assunto desse sem se emocionar. Por quê? Na verdade, nós não sabemos quanto tempo nenhum de nós vamos viver.
né? A Helena pode ter uma estimativa de vida menor do que a minha e eu posso viver menos que ela. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Isso só quem sabe é Deus. E eu procuro viver cada dia sendo a melhor mãe que eu poderia ser para os meus filhos, para os meus 3 filhos. E espero ser uma boa mãe para eles o tempo que eles viverem e o tempo que eu viver. Dói pensar que ela pode ir antes de mim? Dói, mas também dói pensar que os meus outros filhos também podem ir antes de mim, né? Tanta coisa pode acontecer, pode ter um acidente, muitas coisas podem acontecer. Então, assim, eu procuro não pensar muito nisso. Procuro ser a melhor mãe hoje. E ponto. É claro que se ela for primeiro que eu vou sofrer pro resto da minha vida. É impossível não sofrer, gente. É filho, né? Como você falou, não tem diferença entre eles, né? Então é como perguntar da Cauane, como perguntar do Cauê, né? Como que seria sem eles, É muito bonito. É exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Às vezes as pessoas pensam que tem diferença por ser filho adotivo, por ser filho especial. Não tem, gente, eu garanto que não tem filho. Filho não tem diferença. Filho é filho, ponto. E com certeza, depois da Helena, a casa de vocês ficou ainda mais alegre, feliz, né? E ela é uma gracinha, ela tem um carisma, uma alegria, né? Como que é ver essa alegria, cada sorriso que ela dá? Porque ela não sentava, né? Agora ela já está começando a sentar. Como que foi esse processo de você ver como ela chegou e como ela está hoje? Até agora, quando eu vejo as fotos e os vídeos dela de quando ela chegou, não parece que é a mesma criança. Parece que eu estou vendo uma outra criança. Parece que nem me consigo me lembrar dela daquele jeito ali. E quando a criança é especial, você já não espera que vá fazer muita coisa, né? Então, no caso da Helena, que só tem 7% do cérebro, os médicos procuraram dizer que ela iria vegetar numa cama e eu teria que ter essa consciência. Mas isso para mim nunca foi um problema, né? Eu disse que eu amaria ela acima de tudo, mas inexplicavelmente, como a própria neurologista dela disse, tem coisas que a medicina não explica. Inexplicavelmente, ela começou a sentar, ela interage, ela sorri, ela demonstra alegria, ela demonstra tristeza, ela demonstra raiva, porque quando ela tá brava, ela fica bem carrancuda. Até a carranquinha dela é a coisa mais linda do mundo. E, assim, ver ela progredindo, realmente, não tem como explicar. É um sentimento, assim, de que eu estou no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, né? É difícil mesmo a gente colocar em palavras aquilo que a gente sente. Mas é lindo de ver. E só quem vive mesmo sabe o quão emocionante é. Isso. O amor não tem DNA. Isso. Né? Que a gente espera com muito amor e o amor não tem DNA. Então, os nossos filhos são amados desde sempre e serão amados até a eternidade, que a gente possa ensinar para eles o caminho do céu, que isso é o mais importante, né? Que a gente possa ser uma família santa um dia, né? E que Deus possa iluminar a vida de cada um de vocês que está nos assistindo e reze por nós e por todos aqueles que têm esse sonho como nós. Isso, e quem sabe você não se abra à adoção também, né? Tantos casais aí. Eu falo, é uma grande alegria. Então, se abra à adoção também. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. É verdade. Então, eu convivia num quarto com eu e mais cinco adolescentes. E toda noite a gente fazia um comentário. E tinha um que se chamava Jackson, que toda noite ele chorava, né, quando a gente estava conversando. Ele chorava e falava que queria ter uma família, que o desejo dele era ter uma família e que ele nunca ia desistir dessa família que ele tanto idealizou. E eu também era assim, né? Então, tenho certeza que não é só bebê que pode ser filho. O adolescente, o jovem também pode ser filho, tem muito amor e carinho para dar. E se você que está aí em casa querendo adotar e está com medo de alguma coisa, eu falo, muda o pensamento, corra atrás do seu filho, porque nessa hora ele está lá no abrigo te esperando você e você está aí no sofá sentado. Então, o amor não tem idade, a adoção não tem idade.
a adoção é um ato de amor. Então eu estou aqui com minha família, com meu pai. Essa é uma adoção que deu muito certo, né? Sempre a gente dá o nosso depoimento, fala para poder conscientizar a sociedade que a adoção nunca é tardia. Então eu estava de coração aberto, consegui aí adotar meu pai e minha mãe. Então eu desafio a você a mudar seu pensamento e ficar de coração aberto e correr lá atrás do seu filho que está lá te esperando. Um abração. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Beijinhos carinhosos no coração de cada um. E olha, vamos lá nos abrigos, vamos buscar esse monte de criancinha que tá lá esperando um papai, uma mamãe e uma família, tá? Um beijo para todo mundo. Tanta experiência forte nos mostra que a beleza da adoção não tem preço. E sempre devemos celebrar e motivar aqueles que podem proporcionar uma família aos que ainda não têm. Lembrando que Jesus viveu isso, tendo José como seu pai adotivo. O repórter Canção Nova fica por aqui. Você acompanha outras reportagens durante a semana no telejornal Canção Nova Notícias. Ou acesse nossa página na internet noticias.cançãonova.com. Deus abençoe você, tenha uma boa noite e uma ótima semana.